Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo o mal. Amados irmãos, você já esteve se sentindo sozinho, angustiado? É terrível, né? Deprime, adoece, amolece, transforma o nosso ser da cabeça aos pés. A gente fica sem saber o que é, o que fazer. É impressionante a angústia. Você já se sentiu alguma vez angustiado e sozinho? Se sim, então vou te apresentar a história de alguém que te entende e que provou algo muito maior do que você, do que nós, não é? Muitas das vezes entramos nesta provação e que ele tomou sobre si essa angústia. Ele provou a cada um de nós que nós precisamos saber que ele, né, tomou sobre si para que nós não provássemos mais fortemente o que é a angústia, que gera o sofrimento, que gera a dor. Ele tomou, sim, tomou sobre si todas as nossas transgressões, toda a nossa angústia, todos os nossos sofrimentos e a nossa solidão. Por isso ele nos deu a sociedade, primeiro a família e depois amigos, né? Amigos. Nós, muitas das vezes, ficamos com sequelas dessa solidão e dessa angústia. E nós encontramos refúgios nele. Muitas das vezes nós procuramos fugir da angústia e da solidão em lugares indevidos, com pessoas ociosas, duvidosas. Mas nós temos um caminho. Este caminho está à nossa frente. Está de mãos estendidas para que nós apenas a seguremos na mão dele, pois estamos nos aproximando do fim deste ministério, que é o ministério de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que se fez carne para conquistar na cruz um povo, eu, você, nós, para ele. É maravilhoso esse Deus. Em Marcos capítulo 14, versículo de 33 a 42, Jesus é o nome dele, Jesus. Ele foi seguido durante 3 anos, não é? Porque ele viveu 33 anos. E nos últimos anos, nós vemos em toda a narrativa bíblica que os apóstolos o seguiam, pregavam o evangelho, acreditavam nele, mas ainda não tinham tomado a sua decisão de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Apenas o aceitavam como um líder político. Sim, um líder político. Porque eles imaginavam Jesus sendo o governador ou o imperador. Eles teriam aquelas funções dos embaixadores, ou melhor, dos senadores, né, que havia na época. A Bíblia não fala sobre vereadores, nem deputados, fala sobre os senadores, o Senado romano, que julgava muitas vezes as pessoas. Então, meu irmão, ele foi levado ao Getsemane,
Em oração, Deus o levou para que ali no Getsemane ele assumisse a condição agora do Cristo, o Filho de Deus. E começou a descer sobre ele essa angústia que nos atormenta, essa angústia que nos transforma, esta angústia que gera um sofrimento interior inexplicável, inexplicável. Muitas pessoas têm que ir para um psiquiatra, para um psicólogo, mas nós temos o psiquiatra, nós temos o psicólogo, Jesus Cristo. Eu me senti já assim. Dobrei meus joelhos, entrei em oração, em busca do perdão, em busca da perfeição, em busca da reconciliação, em busca do alimento e dos remédios espirituais para que aquela angústia que estava me destruindo se afastasse de mim. Então, vou ler agora Marcos, como disse antes, 14, 32 a 42, que diz: Jesus vai ao Getsemane e convida seus discípulos a vigiarem em oração. Mas eles não fazem. E Jesus reforça que o espírito estava pronto, apesar da carne ser fraca, mas precisavam orar. A arma do cristão é a oração. Para que nós sejamos vencedores, temos que curvar os nossos joelhos com fé, com resignação, com decisão, na busca da nossa própria perfeição. Ainda em Marcos 14, de 32 a 33, Jesus vai com seus discípulos ao Getsemane para orar e leva um pouco mais adiante apenas Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos. Como os mais íntimos. O livro de Marcos retrata 2 momentos em que Jesus se retira para orar. Quantas vezes você orou no dia? Quantas vezes você buscou comunhão com o seu Deus, este Deus que você confessa? Responda para você mesmo. Em Marcos ainda, capítulo 6, 46, ele diz: Jesus ora pela segunda vez depois da primeira multiplicação de pães e peixe, e antes de andar sobre as águas durante a tempestade em que seus discípulos estavam. E o texto reforça ainda, o versículo reforma que ele ainda não havia entendido o milagre da multiplicação dos peixes e pães. Depois da segunda multiplicação de pães e peixes, é que ocorre a confissão de Pedro e dos discípulos. E isso marca o terceiro momento do ministério de Jesus Cristo. E é a intensificação de sua revelação para os discípulos e sua entrada no templo para a confrontação dos líderes religiosos e destruição daquele templo. É maravilhoso nós buscarmos esse Deus tão poderoso. É maravilhoso nós termos a certeza que nós temos um médico, um psicólogo, um homem na pessoa do Espírito Santo que ele deixou aqui para nos guardar, para nos livrar, com poderes sobrenaturais para nos curar da enfermidade física. Então nós temos que estar preparados, mesmo fracos, mesmo nos sentindo derrotados, mas nós buscamos a perfeição neste homem que deu sua vida para nos salvar. Em Marcos 9, 2, 8, vamos ler antes, Marcos 5, 37 a 43. Você anota para ler. Testemunhar o poder de Jesus Cristo sobre a morte quando Jesus ressuscitou a filha de Lázaro na sinagoga.
Há poder neste homem. Há poder. Pedro se torna líder dos apóstolos. João escreve Apocalipse e é revelado e relata com detalhes como os discípulos mais amados pelo Senhor Jesus. Tiago, irmão de João, e chamados de filho de trovão, com o desejo de ocupar os seus primeiros lugares no reino de Deus. E é o primeiro a se tornar mártir pela mão de Herodes. Né? Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. São reconhecidos por Paulo como coluna da igreja, está em Gálatas capítulo 2, 9. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, conheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Sim, porque estes vieram após, mas também são considerados discípulos como você, pregador do Evangelho, honesto, sincero, fiel à palavra. É preciso conhecer a palavra para não seguir doutrinas enganosas, mentirosas, interesseiras. Ainda em Marcos, capítulo 14, 34 a 36, Jesus os diz que sua alma estava angustiada e os diz para vigiar, enquanto ele se separa para orar, pedindo que Deus, se possível, afastasse dele o cálice mais perverso que alguém pode receber na vida. O cálice com fé. Com fel, não é? Que é troço amargo, que é insuportável beber. E é isto que colocaram nos lábios do meu Salvador Jesus Cristo. Quantas das vezes estamos angustiados? E o que buscamos nestas horas? Diz muito a respeito de nós e de quem em nós confiamos. Acreditar, confiar, se dedicar só a Jesus. Precisamos entender a humanidade de Cristo e entender o que ele fez significa e o que significa o que ele fez para nós. Nos deu sua própria vida, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Este Jesus está de mão estendida para você que está angustiado, para você que está decepcionado com a vida. Certa feita, um senhor saiu de casa angustiado, desenganado, e a sua mente era exterminar com a sua vida. Ele não tinha mais para onde ir. Ele saiu desesperado. Mas na sua mente, a sua comunhão com Deus orava. E ao passar num recipiente, num determinado lugar, uma jovem veio lhe oferecer perfumes. Perfume traz alegria, já notou? Quando você cheira, traz aquela alegria, aquela renovação. E começaram a conversar, e nesta conversa, esta moça transformou o seu coração, transformou o seu pensamento. Aquilo que era a dor se transformou em riso. Aquilo que era angústia se transformou em alegria. Aquilo que era desencanto, aquilo que era tristeza, se transformou agora numa visão ampla de um novo mundo que lhe surgia, com um novo horizonte. Como dizia aquele grande profeta, o sol que outrora brilhou em tua vida se apagou, não brilha mais. Agora, o sol que ilumina o teu caminho é um sol que nasce lá na cruz, no corpo de Jesus. Este sol que agora entrou em teu coração e em tua vida brilhará para sempre. Porque o sol que iluminará os teus passos doravante será diferente. Será de reforço, será de poder, será de satisfação
e de razão de viver. Aquele homem confiou, acreditou e seguiu os seus passos em frente. Visto que temos um grande sumo sacerdote, ele é Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, irmãos, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia, graça e esta paz, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É grande. Em Hebreus 4, 14 e 16 nos reforça, nos afirma, nos confirma a veracidade e a certeza daquilo que nós estamos agora transmitindo para os amigos, irmãos. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 14, ou melhor, Hebreus 2, 17 a 18. Você pode procurar na Bíblia Católica. Nós pregamos a Bíblia verdadeira de Deus, a Bíblia cristã, aquela Bíblia que os católicos queimavam. Você pode ler na história, procurar. A internet hoje fornece. Queimavam aqui no Brasil e em todas as partes do mundo. Ainda hoje somos perseguidos, ainda hoje são queimadas em muitos países comunistas. Você quer o comunismo no Brasil? Você que é comunista agora, depois você vai renegar. Depois vai renegar. Como diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que tu temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está em Hebreus capítulo 5, versículos 6 a 10. Esse Deus é poderoso, está conosco, nos dirigindo. Ele é humano. Em Marcos capítulo 14, de 37 e 38, Jesus volta e os acha dormindo, repreendendo-os, os chama a vigiar e orar, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Eles precisavam entender que o espírito, nós precisamos entender. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter mais comunhão. Eles precisavam entender que o espírito pode desejar servir ao Senhor, mas encontra como seu maior inimigo a carne. Pedro pode ser contrastado em sua situação ao dormir com suas palavras anteriores de que estaria com Cristo até a morte. Naquele momento ele não estava com Cristo, estava dormindo. Em Marcos, capítulo 14, 39 a 42, Jesus volta a orar, mas 2 vezes depois os encontram dormindo e diz que chegou a hora e que o traidor se aproximava e sai daquele lugar. Ainda em Marcos 14, 43 e 51, a multidão chega com Judas para prender Jesus. E ele deixa claro que sempre esteve disponível para que o prendesse. Mas isso só acontecia agora porque ele estava cumprindo as Escrituras e todos fogem dele. Inclusive os discípulos, ele ficou sozinho. Ficou sozinho. É o que eu digo a um viciado, a um bandido. Quando tu está preso, quem é que vai te visitar?
Alguns dos teus amigos vão lá. Não, os amigos fogem. Os amigos, porque um bandido não é amigo de outro bandido. Quando ele tiver oportunidade, ele vai trair, ele vai apontar, ele vai machucar, ele vai destruir. Então, meu amado, ainda em Marcos 14:43, enquanto Jesus ainda falava, uma multidão bem armada, vindo da parte dos líderes, se aproxima. E justamente com quem? Com o traidor, Judas. E beija a face de Jesus. Judas tinha dado um sinal. Não é? Judas tinha, está em Marcos 14:44, 46, Judas tinha dado um sinal de que mostraria quem era Jesus Cristo ao beijá-lo. E ele assim o fez. Então se agarraram soldados, violentamente agarraram Jesus para o prender. E o prenderam e o levaram arrastado, manietados. Um dos discípulos saca a espada e fere um servo do sumo sacerdote, um soldado, né? E então o Senhor Jesus, naquele mesmo momento, faz seu último milagre. Coloca a orelha e cura a orelha do homem. Deus é soberano em tudo e Ele é quem está te enviando esta mensagem. É Ele que está dizendo para ti, vem como estás. Se estás em pecado, arrepende-te e volta. Eu te recebo, estou de braços abertos. Eu te quero. Eu te amo. Deus é soberano em tudo e Ele é quem está se entregando à morte por nós. Ainda em Marcos 14:50, 51, todos deixaram Jesus e fugiram. Inclusive um jovem que estava ali assistindo tudo, apenas coberto por um lençol, fugiu, e fugiu nu. Está em Marcos, anote, que poucas pessoas sabem disso. Marcos capítulo 14, 50, 51. É muito importante que nós conheçamos a história de Cristo, porque é nela que nós encontramos a vida eterna. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue vos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.